Oi, gente de Deus, povo abençoado, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos de todo o Brasil, vocês que me seguem, estão comigo. Eu estou um pouco constipado, talvez você não repare, de vez em quando eu dou uma coçadinha no nariz, porque fica me incomodando a minha garganta, mas nós estamos aí, estamos juntos, estamos nessa. E eu tenho uma mensagem para nós nesse momento, e o título da mensagem é esse. O tema da mensagem é Os Pregadores Ambulantes Voluntários. O que quer dizer isso, irmãos? Porque hoje existe os pregadores que vivem perturbando o sossego de muita gente. Alguns fanáticos, porque eles não conseguem, dentro da sua denominação, eles não têm oportunidade. E eles acham que eles têm um chamado, mas como o seu líder não dá oportunidade para eles. Uma vez ou outra eles têm uma oportunidade e eles querem pregar todo vapor. Eles saem todo vapor pregando, entregando folheto e querendo transformar. Mas ninguém consegue transformar, ninguém. Nem Deus não conseguiu transformar Israel. Deus tirou o povo do Egito e Deus não conseguiu transformar aquele povo. Aquele povo saiu rebelde de dentro do Egito e permaneceu rebelde até a morte. Por que eles mataram o próprio Filho de Deus? Porque era rebelde. Deus não conseguiu transformar, porque o único que pode transformar o homem é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo entrar no homem e trabalhar na vida do homem, mas o homem dá lugar, o homem e a mulher, dá lugar para o Espírito operar, então pode haver transformação. Você está cansado de ver pessoas que estão dentro da cadeia? Lá dentro ele é santo. Se converte, prega o evangelho, quando sai lá fora, começa a saltar tudo de novo, fazer tudo que ele fazia lá dentro. Por quê? Porque não houve transformação nenhuma. Mas vamos lá, o tema da mensagem. Pregadores, voluntário, ou ambulante. Eles não conseguem pregar dentro do seu templo. Então eles começam a perturbar dentro de ônibus, metrô, dentro dos trens, nas praças, nos presídios, nos hospitais. E quando alguém barra eles dizem o evangelho é o mandamento de Jesus. Eu tenho que pregar, porque o evangelho é livre, a Bíblia é livre para ser lida dentro do Planalto, dentro de escola, de hospital, de presídio, todo lugar. Quem é você para me barrar? Mas o que acontece é que eles não sabem que dentro de um ônibus, de um trem ou qualquer um lugar onde ele está, é um lugar público. E ali ele vai encontrar com gente de todas as denominações. E as pessoas não aceitam. Eu já vi pessoas ser tiradas de dentro. O motorista do ônibus parar e mandar o camarada descer, ou o próprio povo pegar ele e descer, ou ele ser espancado por causa disso. Porque ele começa a ofender. Se ele chegasse com educação e começasse a falar da grandeza, do amor de Deus, usasse sabedoria, conforme o apóstolo Paulo diz, fiz-me de sábio para ganhar o sábio, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me como se estivesse fora da lei de Deus, ele fez como um descrente para ganhar aqueles. Então, é assim que você consegue chegar a essas pessoas. Agora a pessoa chega ofendendo. Vocês que bebem, vocês que fumam, vocês que vivem na prostituição, vocês que vivem assim, vocês vão para o inferno, porque Jesus vai vir e vocês vão queimar no fogo do inferno. As pessoas se ofendem. As pessoas se ofendem e falam, para lá, espera um pouquinho. Eu sou católico, ou diz, eu sou espírita, eu sou bandista, eu sou do banda.
outro diz, eu sou testemunho de Jeová, eu sou mormon, eu sou do sétimo dia, eu sou da congregação, eu sou... Enfim, existem centenas ou milhares de denominação dentro de um país como o nosso Brasil. Mas como você vai abrir a boca no meio de um povo e querer que aquele povo concorda com você? Você vê nós da graça. Nós pregamos, quantas pessoas se levantam contra a gente? Tem gente, apareceu a semana passada, um camarada aí dizendo que eu sou apenas um falante, que eu não entendo de nada, que eu não passo de um falante. Quer dizer, eu vou fazer o quê? Se eu não conhecesse, que eu já falei tudo que eu falo com base aqui dentro desse livro. E eu desafio qualquer pessoa dentro desse livro, qualquer pessoa na face da terra dentro desse livro. Não dentro do argumento dele, do achismo dele, mas dentro desse livro. Porque tudo que eles falam fora desse livro, eles não falam dentro desse livro. Eles até lêem esse livro, mas distorcem completamente. Bem, esses pregadores vão nas cadeias e perturbam o povo lá dentro da cela. Dentro dos ônibus, nas praças. Agora, você está pregando numa praça, uma pessoa pode chegar, ligar um carro com som bem alto e ele não pode falar nada, porque o lugar ali é público. Se ele está dentro de um ônibus, qualquer pessoa pode se levantar contra ele dentro do metrô, de um trem, qualquer lugar, se levantar contra ele e arrancar ele e jogar para o lado de fora. Ou bater nele, espancar ele. Por quê? Agora, se ele está dentro da sua denominação, então quando a pessoa vai até lá, a pessoa está ciente, sabendo que lá ele vai ouvir esses tipos de você pode, você não pode, você deve, você não deve e tal. Mas você não pode chegar no meio de um povo e começar a falar que o povo vai para o inferno. Você que fuma vai para o inferno, você que bebe vai para o inferno. Tal, tal. Nem a mulher que prostituía, estava numa vida de prostituição, que Jesus fez? Jesus libertou aquela mulher. A mulher do poço de Jacó. Tinha 5 casamentos de 6, já estava com o de 6º. O que Jesus fez? Salvou aquela mulher. Então você vê várias passagens. Agora, o homem quer julgar todo mundo. Não, mas eu prego porque Jesus disse, ide. Ele disse para quem? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado é salvo. Quem não crê já está, não será, já está condenado. Se você não crê no que eu estou falando aqui, você vai para o inferno. Então, a pessoa se ofende. Qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela se ofende com esse discurso idiota desses camaradas fanáticos. Porque se você olha para essa passagem do capítulo 28, versículo 19 e 20, que Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Lá também nós olhamos no capítulo 16 de Marcos, lá pelo versículo 15, ele começa a falar, né? Pregar o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Lá no capítulo 10 de Mateus, e versículos 5, 6, ele mandou os apóstolos sair e pregar o evangelho. Lá no capítulo 10 de Lucas, ele mandou os 70 discípulos, já não foi mais apóstolo. Apóstolo era 12. Discípulo não tinha quantidade, porque a palavra discípulo significa seguidores. Enviou 70 discípulos. Agora, ali foi uma ordem de Jesus. Mas você olha que esse ide, ou esse mandar de Jesus, foi para os judeus. Não foi para mim, nem foi para você. Ele não mandou nós sair por aí falando. O que nós da graça fazemos é desfazendo as mentiras que o sistema colocou na mente do povo. Por 2000 anos, o povo vive debaixo de uma mentira. E nós estamos tirando essa mentira, desfazendo esse nó que foi dado, um nó tão difícil para desatar, mas nós da graça conseguimos desatar esse nó. Esse nó foi dado de uma forma tão difícil que eles do sistema, eles que deram esse nó, eles não conseguem desatar esse nó.
mas nós conseguimos por intermédio deste livro. Nós vamos lá e vamos explicando por quê. O inferno, que é muito pregado. O diabo, o inferno, Satanás. Por que isso? Porque Deus vai... Não, irmão, para com isso. Linguagem de figura. Existe muito dentro desse livro aqui. Muita contradição. Esse livro foi mexido e remexido por várias vezes. Esse livro não é um livro puro que saiu das mãos lá dos que escreveram no início, quando foram escritos. Aqueles que escreveram, foram escrevendo e foi escondendo. Mas Roma foi e conseguiu invadir Israel e pegou todos os escritos, que eu já expliquei isso várias vezes. Eu não preciso nem explicar. Entre nos documentários e pergunta de onde surgiu a Bíblia, qual é a origem da Bíblia, como a Bíblia foi feita. Você vai ouvir vários documentários que provam, porque eles vão na profundeza dos conhecimentos, aprofunda lá na profundidade e busca e traz para os dias de hoje. Então, hoje, não tem dúvida. Você não tem que perguntar para o seu professor de escola dominical, para o seu pastor, que ele não sabe nada. Ele está aí, o que ele sabe é que você tem que dar dinheiro para ele. Dá dinheiro para ele, que ele é o homem de Deus, que ele é escolhido de Deus, que ele é ungido de Deus. Cuidado com o que você fala com o seu pastor. Eles são treinados para isso. Eles recebem escola para amedrontar o povo vive debaixo de um medo e de uma obediência. Nós não temos que obedecer a homem nenhum. Nós temos que obedecer. Porque a obediência que nós temos que prestar, ela está onde? Ela está dentro da nossa... Porque o Espírito de Deus trabalha dentro de nós. Lá no 8:26 de Romano, o Espírito Santo é o único que intercede por vós com gemido inexprimível diante de Deus. E no versículo 16 do mesmo capítulo diz que o Espírito Santo, ele habita no nosso espírito. Está lá dentro. E no versículo 14 ele diz, quem é de Deus anda pelo Espírito de Deus. Então, não há dúvida. Você não tem que obedecer a homem nenhum. Porque se você olhar, não, mas eu tenho que pregar evangelho e tal. Se você olhar para a Bíblia, nós encontramos no capítulo 8 de Hebreus. Eu acho que versículo 10 e 11 você vai encontrar. A ninguém falarei mais no meu nome. Não fale mais ao seu filho, ao seu próximo, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Então ele está dizendo, a ninguém devemos falar. E aí? Como é que fica? Mas Jesus mandou. Mas aqui, Deus diz, a ninguém falarei mais sobre mim. 8, 10 e 11, no versículo do capítulo 8 de Hebreus. Pronto. Então, quem diz que Deus mandou? Você sai com um monte de folheto, entregando folheto. Mas você pega o folheto, olha atrás do folheto que tem. Tem o carimbo da empresa, aonde você deve se apresentar. Porque aquela empresa quer dinheiro. Solta aí um monte de gente, como eu já fiz muito isso aí. Eu saía pela cidade distribuindo nas lojas, em todo lugar, folheto. Mas estava o carimbo ali. Pastor, presidente, fulano de tal, assim, assim, igreja tal, assim, 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 culto, pá. Aí é uma empresa para arrancar dinheiro do povo. Aí muita gente, na sua inocência, na sua simplicidade, vai naquele lugar. Chega lá, o pastor da minha igreja, o presidente da minha igreja, colocou lá assim, venha ver o homem que luta com o diabo cara a cara. Estava no folheto. Por causa disso, ele foi parar na delegacia. O delegado mandou chamar ele. Falou, que negócio é esse? A cidade encheu a cidade desses folhetos. Venha ver todas as quartas, sexta, sábado, domingo, o homem que luta com o diabo cara a cara. Então falou, mas espera um pouco. Eu quero ver quem que é esse homem. E ele teve que ir lá dar explicação para o delegado por causa disso. Foi intimado. Então, irmão, tem que ter muito cuidado com esse negócio. Então, voltando para o tema da mensagem. Pregador itinerante. É aqueles que
diz que tem um chamado e, na verdade, é fanatismo. Nada mais do que isso. Prega, fala, aí dali a pouco ele resolve montar um salãozinho. Põe lá umas cadeiras lá e pai quer viver daquilo ali. E ele quer viver daquilo ali, que eu já vi muito. Ou já começa na garagem da casa dele, tal, dá um grupinho de gente ali, papai, dali a pouco não vira nada. Você vê mais que fecha do que permanece. É como empresa. Eu estava vendo aí uma reportagem de cada 100 empresas que se abre, só 16 permanece, 84 quebra, deixa de existir. Assim também são esses movimentos religiosos. Muitos salãozinhos são abertos, nas garagens, nas casas, mas não vai em frente. Eu conheço um movimento aqui há 30 anos. Você vai lá, tem uns gatos pingados lá dentro. 30 anos que eu conheço, uma tal de chama divina, parece que é o nome disso daí mesmo. Você vai lá, tem lá 5, 6 pessoas lá dentro. E já faz ano, desde o início dos anos 90 que eu tô vendo esse grupo lá. Fica nisso daí. Mas são teimosos. Fica temando com uma coisa que não permanece. Não vai. Então não adianta, meu irmão. Meu irmão, então você que hoje conhece a graça, você não é um pregador voluntário, você apenas está desvendando, desmascarando essas mentiras que estão dentro da religião. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem. Passa para outros seus amigos e parentes e que a graça de Cristo continue resplandecendo sobre a sua vida. Curte essa mensagem. Graça e paz para todos. Bye, bye.